Nesta aula nós falaremos sobre os pronomes de tratamento. E quando nós falamos dos pronomes pessoais, é muito importante nós ressaltarmos esse tipo de pronome, ou seja, os pronomes de tratamento, porque eles são os responsáveis por indicar o grau de formalidade existente entre as pessoas do discurso. Ou seja, entre o emissor, aquele que irá produzir uma mensagem, e o receptor, aquele que vai ouvir e vai decodificar essa mensagem. Então, os pronomes de tratamento indicam esse grau de formalidade, o grau de intimidade existente entre esses elementos que formam a atividade discursiva. Quando nós falamos de duas pessoas que são mais próximas, de duas pessoas que são mais íntimas, nós podemos utilizar pronomes que estabeleçam aí esse relacionamento mais próximo. O mais comum que usamos no nosso dia a dia, nessa linguagem informal que nós utilizamos cotidianamente, é o pronome você. Então, quando nós pegamos, por exemplo, você precisa de ajuda, você foi à festa, automaticamente esse pronome você, ele já indica que há uma certa intimidade, né? Que não há uma formalidade maior entre esses elementos que formam o discurso. No entanto, a partir do momento que não há essa proximidade, que não há essa relação de informalidade e que as pessoas precisam ali estabelecer um certo distanciamento, uma certa formalidade maior, nós podemos utilizar o pronome senhor, que transmite essa ideia de respeito, essa ideia de formalidade. No entanto, algumas autoridades, como por exemplo juízes, o presidente da República, reis ou rainhas, estes requerem que nós usemos pronomes de tratamento adequado a cada um deles. E cabe ressaltar ainda que os pronomes de tratamento, eles se referem à segunda pessoa do discurso, como nós já colocamos, ou seja, é aquela pessoa com a qual eu vou estabelecer a comunicação. É aquele elemento, é aquela pessoa que eu estabeleço uma conversa, que eu estabeleço um diálogo, uma interação. Logo, pertencem à segunda pessoa, por estarem relacionados a essa pessoa que vai ouvir e decodificar a minha mensagem. No entanto, apesar de se referirem sempre à segunda pessoa, os pronomes de tratamento, eles requerem, eles exigem, que o verbo e os demais pronomes da minha frase sejam utilizados na terceira pessoa, do singular ou do plural. Então aqui nós vamos encontrar uma forma diferenciada em relação às pessoas pronominais. Enquanto que os pronomes de tratamento se referem à segunda pessoa, o verbo e os demais pronomes que vão acompanhar esse pronome de tratamento, que vão se referir a esses pronomes, obrigatoriamente devem ser utilizados na terceira pessoa. Não posso utilizar o pronome de tratamento com verbos na segunda pessoa, porque dessa forma eu vou contrariar a norma gramatical, eu vou contrariar a gramática padrão. Observem o exemplo. Quando eu coloquei Vossa Excelência já encerrou o seu trabalho, observem que eu utilizei um pronome de tratamento e o verbo e o pronome que completam, que concordam com esse pronome de tratamento,
ambos foram utilizados na terceira pessoa. Então aqui eu tenho o exemplo de um pronome que está na segunda pessoa do singular e verbo e pronome que foram utilizados na terceira pessoa, também do singular. Lógico que deve haver essa concordância, deve haver essa harmonia em relação a número, né? Singular, singular, plural, plural. No entanto, nós percebemos aqui, que não houve a mesma pessoa, eu não utilizei a mesma pessoa pronominal, segunda, terceira, terceira. E essa mudança, essa adequação, ela é obrigatória, ela é necessária para que o meu discurso, para que toda a minha atividade comunicativa fique coerente, ou seja, fique de acordo com as normas gramaticais, a gramática normativa, que é o que rege a nossa língua portuguesa. Além disso aí, em muitas regiões do Brasil, nós vamos perceber que houve uma variação, ou seja, que houve uma substituição do pronome da segunda pessoa, aliás, dos pronomes da segunda pessoa, o tu e o vós, que foram substituídos pelo pronome você e suas variações, porque aqui pode ser o vocês também no plural, e por senhor e suas respectivas variações, dependendo do grau de formalidade desses interlocutores. Por que que isso ocorreu? Nós sabemos que no Brasil, apesar de falarmos um único idioma, que é a língua portuguesa, há o que nós chamamos de variação linguística. Existe essa variação linguística, ou seja, as diferentes formas de comunicação de uma região para outra, né? Então acontece uma transformação, uma mudança de algumas palavras, né? De algumas expressões, até mesmo na linguagem informal, nas gírias, ocorrem essas mudanças. De repente, alguns termos que são usados, por exemplo, na região sul, não são utilizados na região nordeste, na região centro-oeste e assim, respectivamente, sucessivamente. Então, isso aconteceu também com os pronomes da segunda pessoa. Em algumas regiões do Brasil, os falantes optam por utilizar o tu e o vós. No entanto, em outras regiões, como em Goiás, por exemplo, que o tu e o vós foi substituído pelo você, quando se trata de uma relação mais íntima, onde não há essa formalidade, e pelo senhor, senhora, senhores, senhoras, quando a comunicação exige um grau de formalidade, né? Então, quando nós pegamos aqui, tu vais ao encontro dela, eu observo a utilização do pronome pessoal do caso reto na segunda pessoa e o verbo estabelecendo a concordância com essa segunda pessoa. Tu vais ao encontro. Então aqui houve, né, uma concordância entre a pessoa pronominal e a conjugação verbal. Só que, como nós colocamos anteriormente, em muitas regiões esse tu ele já não é utilizado. Nós optamos por usar o pronome você. Só que quando acontece essa mudança do tu sendo substituído pelo você ou pelo senhor, automaticamente exige que o verbo da frase também mude. Observem, o você, ele é um pronome utilizado na segunda pessoa, usado para substituir essa segunda pessoa. No entanto, se nós observamos aqui, a conjugação verbal, você vai ao encontro dela, nós observamos aqui, que o verbo ele foi colocado na terceira pessoa. Então, essa mudança também é necessária, ela é obrigatória para que nós adequemos a nossa comunicação, nosso processo comunicativo às normas gramaticais. Então, se eu opto por utilizar o tu, verbo também na segunda pessoa. Se eu substituo o tu pelo você, automaticamente o verbo da minha frase, ele deve ser passado para a terceira pessoa. Em relação aos pronomes de tratamento que são iniciados por vossa, né? Normalmente
esses pronomes são utilizados para nos referirmos a alguma autoridade. Todos os pronomes iniciados por vossa, quando assumem a sua forma na terceira pessoa, ou seja, quando são passados para a terceira pessoa, esse vossa vai ser substituído por sua. O que isso quer dizer? Eu vou utilizar Vossa Senhoria, Vossa Excelência, se eu estiver falando diretamente com uma dessas autoridades. Ou seja, eles estão representando a segunda pessoa do discurso, ou seja, a pessoa com quem eu estabeleço a minha comunicação. Só que a partir do momento que esses pronomes de tratamento são usados na terceira pessoa, ou seja, se referem a alguém que está sendo mencionado no discurso, obrigatoriamente eles devem ser utilizados na terceira pessoa, tá? Observem o exemplo. Quando eu coloco: Sua Excelência, o Presidente da República, visitará a região Nordeste. Esse Sua Excelência quer dizer que eu não estou conversando diretamente com o presidente. Ele simplesmente está sendo citado como uma terceira pessoa no meu processo comunicativo. E isso acontece com todos os outros pronomes iniciados por vossa, que deve haver, deve ocorrer essa adaptação. A partir do momento que representam a terceira pessoa do discurso, o vossa, ele é substituído por sua. E ainda sobre os pronomes de tratamento, há uma particularidade bastante interessante que deve ser mencionada, que deve ser citada nessa oportunidade, que é em relação ao pronome você. Como nós já colocamos anteriormente, o pronome você, em muitas regiões do país, ele é utilizado para substituir o tu, e o vocês para substituir o vós. Então, respectivamente, segunda pessoa, do singular e do plural. Além disso aí, hoje, o pronome você, ele já não é mais um pronome de tratamento cerimonioso, ele já não representa mais. Quando nós usamos o pronome você, isso quer dizer que há uma relação mais próxima, uma relação mais íntima, informal entre os interlocutores. Então não há mais essa ideia de cerimônia em relação ao pronome você. Mas isso não quer dizer que sempre foi assim. Quando o pronome você ele foi criado, há muitos séculos atrás, há muitos anos atrás, esse pronome era utilizado sim para transmitir uma ideia de cerimônia. Era um tratamento mais respeitoso, que criava ali esse certo distanciamento, esse certo grau de formalidade entre os interlocutores. No entanto, com o passar do tempo, com o passar dos anos, muitas normas foram sendo modificadas. Isso acontece porque a nossa língua portuguesa, ela é uma língua viva, ela sofre constantemente algumas mudanças, algumas transformações. E a partir do momento que se deram essas mudanças com o pronome você, ele foi perdendo esse grau de formalidade, foi deixando de ser um pronome de cunho cerimonioso. Nós sabemos que essa palavra, ela sofreu muitas variações até chegar ao você que nós utilizamos atualmente. Já foi vossa mercê, até aqui era um pronome cerimonioso, era um pronome de tratamento que transmitia essa ideia de respeito, essa ideia de formalidade. Algum tempo depois, essa forma, vossa mercê, se transformou no vossa mercê, Aqui já houve uma junção de duas palavras diferentes, de dois vocábulos diferentes. Eles foram fundidos, em uma única forma, passando ao vós mercê e finalmente chegando ao
você que nós conhecemos hoje, que nós utilizamos cotidianamente, né? Então, nós percebemos que essas variações, que essas mudanças, elas ocorreram com esse pronome de tratamento. Não só com esse, mas com tantas outras palavras da nossa língua, tantas outras regras que foram sendo mudadas, que foram sendo adaptadas com o passar dos tempos. Então, os pronomes de tratamento nada mais são do que aquela classe gramatical, aquelas formas, palavrinhas que vão indicar esse certo grau de formalidade entre as pessoas do discurso. Se é uma relação mais informal, mais íntima, ou se é uma relação mais distante, uma relação mais cerimoniosa. Então, é isso aí. Nós continuaremos a falar sobre os pronomes nas próximas aulas. O que explica o fato de haver essa mudança, essa transformação em relação ao pronome você, está nas origens da palavra. Inicialmente, o pronome vossa mercê, utilizado em Portugal, era um pronome respeitoso, um pronome de tratamento utilizado para reis ou rainhas. Essa partezinha aqui, ó, esse pronome mercê, ele era exclusivo, era uma forma exclusiva de dirigir-se ao rei de Portugal. Isso até o final do século XV, por volta do século XV. Então, isso automaticamente gerava ali uma certa formalidade. Só que com o passar dos tempos, com o passar dos séculos, por volta do século XVIII, esse pronome vossa mercê se transformou no vossem-mercê e ainda continuou mantendo essa ideia, esse mercê aqui, essa ideia de formalidade, né? Já que era a forma adequada de dirigir-se ao monarca, de dirigir-se ao rei. E como nós mesmos já colocamos, a nossa língua ela está em constante transformação. Houve ali outras mudanças e quando nós chegamos aqui ao nosso você, né, ele já perdeu essa partícula, ele já perdeu esse mercê que era o tratamento dado ao rei. Então, com isso, o pronome ele foi perdendo essa formalidade até chegar nessa informalidade que nós usamos no nosso cotidiano. Agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre os pronomes de tratamento, né? Ou seja, a forma conveniente, a forma adequada de nós nos dirigirmos ao nosso interlocutor, vamos colocar toda a teoria, né? Vamos colocar em prática resolvendo a esse exercício. Lembrando que algumas autoridades requerem um pronome de tratamento específico e é isso que nós vamos perceber com esse exercício, é isso que nós vamos praticar. Então, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, adequando os pronomes de tratamento à pessoa. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Reverendíssima, Vossa Magnificência e Vossa Eminência. Então, nós temos 7 pronomes de tratamentos distintos. E para esses 7 pronomes, para cada um desses 7 pronomes, nós vamos ter um interlocutor diferente. Ou seja, é a forma adequada de eu me dirigir a um interlocutor, de eu me dirigir a uma outra pessoa. Então, primeiro, Vossa Senhoria. Nós vamos usar esse pronome de tratamento, Vossa Senhoria, quando nós vamos nos dirigir a um coronel, a uma autoridade ou até mesmo a alguns militares que requerem uma patente mais elevada. Então, Vossa Senhoria, eu vou utilizar, eu vou associar aqui, ó, com o interlocutor, com a pessoa coronel. Dando continuidade, Vossa Excelência,
nós vamos usar o Vossa Excelência para tratarmos, para nos dirigirmos aos governadores. Então, vamos fazer a associação. Vossa Alteza. Esse pronome de tratamento, ele é utilizado tanto para nos dirigirmos, a príncipes, a princesas. Então, vamos colocar Vossa Alteza aqui, para príncipes ou princesas. Vossa Majestade, quando que nós vamos empregar, quando que nós vamos usar esse tipo de pronome? O Vossa Majestade, ele só é utilizado para nos dirigirmos tanto ao rei ou à rainha. Então, Vossa Majestade é a forma adequada, é a forma conveniente de nós nos dirigirmos a reis ou rainhas. Vossa Reverendíssima. Em que situações, quando nós vamos utilizar esse pronome de tratamento? O Vossa Reverendíssima, ele pode tanto ser utilizado para falar, para nos dirigirmos a um bispo ou a outros sacerdotes de maneira geral. Então, vamos associar aqui Vossa Reverendíssima, usado para bispos ou sacerdotes de maneira geral. Vossa Magnificência. Esse pronome de tratamento, ele é exclusivo, nós vamos utilizá-lo somente para nos dirigirmos a reitores de universidades. Então, Vossa Magnificência associado a reitores. E por último, que sobrou, Vossa Eminência, que nós vamos utilizar para falarmos, para tratarmos de cardeais. Então, vamos fazer aqui a associação. Então, nós conhecemos com esse exercício 7 pronomes de tratamentos distintos, cada qual utilizado para nos dirigirmos a um interlocutor em especial. E lembrando que a finalidade, a função desses pronomes é realmente dar um tratamento adequado a esses interlocutores. Seja um interlocutor mais íntimo, mais próximo do falante, nesse caso nós podemos usar o você, pronome de tratamento que hoje já entra no caso como um pronome também pessoal do caso reto, que acabou em algumas regiões substituindo o tu. E se o tratamento exigir uma formalidade um pouquinho maior, nós optamos pelo senhor ou senhora. Já os pronomes que nós relacionamos são tratamentos específicos para algumas autoridades.